Fala pessoal, bem-vindo ao número 32 de Java aqui do canal de Aluno para Aluno. E nessa aula aqui, que é a terceira aula da série sobre vetores na linguagem Java, nós vamos falar sobre algumas propriedades, algumas particularidades quando a gente utiliza vetores na linguagem Java. Então, nessa aula nós não vamos fazer aqui um programa, especificamente falando um programa funcional como na aula 31, mas a gente vai falar sobre diversas dicas sobre vetores, porque vai te ajudar quando você criar o seu programa em Java ou quando você estiver lendo o programa que uma outra pessoa fez, entender o programa. Bacana, então, no código que a gente tem escrito aqui, vamos dar uma olhada no código que já está aqui na nossa tela, e baseado na aula 30 e 31, isso aqui deveria estar fácil de entender. Então, praticamente, nós temos um vetor chamado x, pode armazenar valores inteiros, de tamanho 5, ou seja, pode armazenar até 5 valores inteiros, tranquilo. Através de um ciclo for, nós percorremos cada membro desse vetor para jogar na tela do usuário, dar um print no valor de cada membro desse vetor. Até aqui tranquilo. A única pergunta que poderia surgir, que é parte da primeira aula aqui, que essa é a primeira parte dessa aula, é qual é o valor que eu vou ver na minha tela se eu executar esse programa nesse exato momento? Porque perceba que até agora eu não especifiquei qual é o valor que eu quero que os membros do meu vetor possuam. Eu não especifiquei isso em nenhuma linha. Então vamos executar e ver o que acontece. Se eu der um executar, olha só que eu vou receber o número 0 aqui, 5 vezes o número 0. Quem jogou esse número 0 lá? Isso aqui é uma propriedade da linguagem Java. Então é importante agora, a primeira coisa que a gente tem que aprender. Em Java, variáveis de uma classe ou membros de um vetor, eles são automaticamente inicializados pela linguagem. O que eu quero dizer com isso? Existe um valor padrão que a linguagem Java automaticamente atribui a variáveis de uma classe ou a membros de um vetor. E no caso de um vetor que pode armazenar valores inteiros, esse valor é 0. Isso quer dizer que se eu não especificar qual que é o valor de um membro do meu vetor, Java automaticamente a linguagem vai lá e joga 0 para mim. Se esse vetor, em vez de ser int, fosse ou long, ou short, ou byte, ou qual outro tem? Estou esquecendo algum? Short, byte, long, int, double, float. Se fosse um valor numérico, esse valor padrão seria 0. Então a linguagem Java automaticamente coloca o número 0 para nós. Agora, se esse vetor fosse do tipo char, por exemplo, a gente ainda não viu o vetor tipo char, mas a lógica é a mesma. Se fosse um vetor do tipo char, seria o caractere nulo. Se fosse um vetor tipo de variáveis boolean, seria falso. E se fosse um vetor, por exemplo, de uma string, seria, na verdade, mais falando, se fosse um vetor de objetos, a gente ainda não viu objetos na linguagem Java, a gente vai ver isso no futuro, mas eu vou falar aqui só para falar que eu não falei. Mas se fosse um vetor de objetos, seria um ponteiro nulo, valor null. Então, para facilitar, eu vou deixar um link aqui nessa parte do vídeo, onde se você quiser ler com calma e decorar, na verdade não tem por que decorar isso aqui, forçar para decorar. Mas eu vou deixar aqui um artigo nessa parte aqui do vídeo, onde você pode ler um pequeno artigo que fala sobre os valores padrões da linguagem Java. Beleza, então essa foi a primeira coisa que a gente viu, nós aprendemos. Bacana. Então agora vamos olhar nesse programa e ver um pequeno problema que tem aqui. Na verdade não é um problema, mas pode se tornar um problema dependendo da ocasião. Perceba que, se eu alterar o tamanho do meu vetor, que em vez de ser 5 eu altere para 3, você concorda que agora necessariamente eu tenho que vir aqui nesse ciclo for e alterar o valor dele para 3? Por que eu teria que fazer isso? Se eu executar agora, eu vou receber um erro. Por quê? Esse erro aqui, ó, Array Index Out of Bounds Exception, esse camarada aqui, ó, é muito comum ver isso aqui porque o que está acontecendo é o seguinte, o nosso vetor tem tamanho 3, ou seja, eu posso armazenar até 3 valores. A gente tem o primeiro membro seria o membro na posição 0, o segundo membro na posição 1 e o terceiro membro na posição 2. Esse é o tamanho do nosso vetor e essa é a capacidade máxima de valores que eu posso colocar ali. 1, 2, 3. Agora, nesse ciclo for, perceba que a minha variável i ela está atrelada ao valor 5. Quer dizer que a um determinado ponto na execução desse ciclo for aqui, a minha variável i vai atingir o valor 4. Agora, a pergunta é, o que vai acontecer se eu jogar o número 4 aqui? Ó? Esse camarada não existe. Por quê? O meu vetor tem tamanho 3, porque eu defini ele como tamanho 3 e eu estou tentando acessar o quarto membro dele. Isso aqui não é possível, e é esse erro aqui, esse erro significa exatamente isso. A gente está tentando acessar fora dos limites
do vetor. Então aqui apareceu esse problema para nós. Não seria bacana se tivesse um modo de eu chamar o meu vetor aqui especificando o tamanho dele? Em vez de eu ter que jogar um número aqui, ó, enquanto i for menor que 5, se tivesse um modo de eu fazer isso aqui, ó, x.length. Isso aqui é uma propriedade de vetores na linguagem Java. Então se você escrever o seu vetor, qualquer vetor, então você de fazer no seu programa, você coloca um vetor que seja char, double, int. Se você escrever o nome do seu vetor, apertar o ponto e escrever a palavra length, length a tradução literal no inglês seria comprimento, você vai estar obtendo quantos membros o seu vetor pode armazenar. Então nós sabemos que o meu vetor aqui ele pode armazenar 3. Quer dizer que agora chamando x.length é como se o número 3 tivesse sido jogado aqui, porque essa propriedade aqui busca para nós a quantidade de membros que o vetor pode armazenar. Então eu posso executar esse programa agora, e olha só que eu não recebo um erro, e eu vejo aqui 3 vezes o número 0, que corresponde a 3 vezes cada membro do meu vetor. Se eu alterasse agora o tamanho do meu vetor para 50, não tem problema, porque eu estou indo direto nessa propriedade aqui, ó, e chamando o tamanho do meu vetor x. Se eu der um executar, olha só que eu vou ver aqui na minha tela 50 vezes o número x, o número 0 aqui. Então essa é a segunda propriedade que nós aprendemos aqui, muito importante isso aqui. Beleza, então agora vamos jogar um outro problema. Até agora a gente aprendeu que Java automaticamente vai jogar o valor 0 para nós lá no nosso vetor. Bacana, mas a pergunta é, e se eu não quisesse o valor 0? Eu quero que todos os membros do meu vetor tenham o valor 50. Eu não quero que tenha o valor 0. Existe uma maneira de fazer isso. Eu vou mudar esse vetor aqui para 10 de novo, para facilitar. Uma das maneiras podia ser utilizar o que nós aprendemos na aula 30 e 31. Vou dar um copiar nesse ciclo aqui, ó, colar ele aqui em cima, e em vez de dar um print, eu vou alterar isso aqui fazendo o seguinte: x igual a 50. Então agora eu tenho um ciclo for que está percorrendo cada membro do meu vetor e atribuindo o valor 50. Poderia fazer isso, baseado no que a gente já viu, isso aqui funciona. Então se eu der um executar agora, está aqui. Eu vou ver o número 50, 10 vezes aqui, ó, 50. Funciona. Só que existe também um método na linguagem Java já feito para nós que nos permite fazer exatamente isso. Que nada mais que esse método faz é isso aqui, só que é um método já pronto, então não requer que a gente faça isso aqui especificamente. E para fazer isso a gente vai fazer o seguinte: eu vou escrever aqui java.util.arrays. Opa, peraí que trocou aqui para mim, eu não pedi para trocar, mas trocou. Arrays, lembrando que é com letra maiúscula essa palavra array, .fill. Então olha só, a palavra fill de inglês seria preencher ou encher, na verdade é encher. Isso aqui, ó, nada mais é que um método, essa palavra fill aqui, é um método da linguagem Java, já definido, que nos permite especificar um valor que eu quero jogar em um array. Eu sei que olhando isso aqui a primeira vez, a pessoa pode falar, cara, mas eu tenho que decorar java.utilidades.arrays.fill e ainda vou ter que jogar mais coisa aqui entre parênteses, parece mais complicado que fazer isso aqui. Na verdade não é, pode parecer agora, algumas pessoas podem dizer que é mais complicado, algumas que não, pode dizer por que não é. Primeiro de tudo que a gente tem diversas possibilidades aqui que se abrem pra gente fazendo isso aqui, mas quando a gente começar a aprender sobre a parte de mais voltada a objetos da linguagem Java, que a gente não iniciou a falar sobre isso, isso aqui vai fazer muito mais sentido. Então eu já estou falando isso aqui, acho que por enquanto vai ser mais decoreba, decorar que é assim que faz, mas em algumas aulas isso aqui vai começar a clarear mais por que funciona dessa maneira. Certo. Então você está vendo que eu estou recebendo aqui um erro aqui ainda, tem um erro aqui. Por quê? Eu tenho que informar alguns valores aqui entre os parênteses. Então para ficar bem fácil eu posso fazer o seguinte, x, vírgula, 20. Esses dois valores aqui, então as coisas que eu tenho que passar aqui, os argumentos, mais especificamente, os argumentos que eu tenho que passar aqui entre parênteses são o meu vetor, então aqui o meu vetor x, e depois eu informo o valor que eu quero jogar no meu vetor x. Então essa linha aqui, ó, foi responsável de jogar em todos os membros do meu vetor o valor 20. Se eu der um executar agora, olha só, obtive aqui número 20 na minha tela.
Se eu desse aqui, em vez de 20, 30, número 3, seria a mesma coisa, eu ia ver o número 3. Então esse método aqui fez isso para nós. Existem outras coisas que a gente pode fazer nesse método aqui, eu posso especificar de onde até onde no meu vetor, eu quero do membro 5 até o membro 8, na verdade vamos fazer isso já, não tem por que não deixar para fazer depois. Eu posso fazer o seguinte, aqui no entre parênteses eu posso colocar x, que é o meu vetor, vou escrever vírgula, só que dessa vez eu vou escrever a partir de onde, qual membro do meu vetor que eu quero especificar um determinado valor. Eu posso fazer o seguinte, membro 2, vou dar uma vírgula, e eu vou especificar até onde, até qual que vai ser o limite. Eu vou dizer membro 5. Vou dar uma outra vírgula e informo o valor. Então olha só, o que eu fiz aqui agora foi o seguinte. Esse método que a gente utilizou, uma maneira de utilizar ele é você informa o seu vetor, logo em seguida o valor que você quer jogar para todo mundo. Esse a gente viu. Só que existe uma outra maneira que é, você informa o seu vetor, depois você informa o endereço do primeiro membro que você quer começar a alterar. Então eu vou colocar o membro 2. Depois eu informo até onde. Então qual que é o intervalo que você quer jogar o valor 3? Entre o intervalo 2 e 5. Então se eu der um executar agora, olha só o que eu vou ver é 0, 0, 3, 3, 3, 0, 0, 0. O que aconteceu? Esse membro aqui, ó, esse camarada aqui, ele foi lá, qual que é o membro, o valor, a posição 2 no seu vetor? Então ele veio 0, 1, 2. Nesse membro 2 aqui, ó, ele começou a jogar o valor que eu especifiquei, que é o 3. Então 0, 1, 2 começou a jogar. E aqui, esse 5 aqui, ó, ele tem uma pequena diferença. O que acontece é o seguinte, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai falar, cara, por que o número 5 não apareceu aqui? Porque um pequeno detalhe aqui que pode parecer meio confuso é, o número 2 ele é incluso, quer dizer que o valor 3 ele inclui no valor, na posição 2, no segundo membro. Então é 0, 1, 2 e o valor 3 já vai ali. Agora, o segundo valor que eu informo aqui, o 5, ele não inclui esse membro. Então ele faz 0, 1, 2, 3, 4, 5, só que o 5 não está incluso, então ele vai até o membro 4. Então essa é uma outra possibilidade de utilizar aqui o nosso método fill. Ele permite especificar um valor que eu quero jogar em todos os membros do meu vetor, para todo vetor, ou em determinada banda, é de um número até outro número. Certo, o que mais que a gente pode ver nessa aula aqui? Última coisa que a gente vai ver é possível fazer isso aqui também. Ó. Eu posso definir, criar um vetor da seguinte maneira. Eu posso dizer aqui int chaves, que vai ser aqui, x, em vez de eu for lá e colocar nova, new, int, e por aí vai que a gente estava fazendo, eu poderia fazer isso aqui, ó, igual, eu vou abrir e fechar colchetes, e entre os colchetes, separado por vírgula, eu vou mostrar todos os valores. Então eu posso dizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui é totalmente válido. Eu posso ver isso aqui, ó. A linguagem Java automaticamente entende que eu estou criando um valor com 10 membros, sendo que o primeiro é igual a 1, o segundo é igual a 2, o terceiro é igual a 3, e por aí vai. Se eu desse um executar agora nesse código, olha só, vou dar um executar, funciona perfeitamente. Olha só o que eu vejo aqui. 1, 2, 3, 4 são os valores que eu especifiquei. Não necessariamente deveria ser em ordem, eu poderia colocar qualquer número aqui, ó. Entre vírgula, separado por vírgula, eu posso colocar qualquer valor que eu quiser aqui. Então tá aqui, ó. Funciona também, ele lê aqueles valores. Então essa é uma outra maneira de se inicializar. Se você quiser especificamente dizer os valores, na mesma linha quando você define o seu vetor, você pode fazer dessa maneira. Caso não, você pode utilizar aqueles outros métodos que a gente acabou de ver. Então essa aula já bateu 15 minutos, passou, estourou aqui o tempo que estava prevendo. Mas é isso então. Te vejo na aula número 33, provavelmente a gente vai fazer um programa para utilizar todos os conceitos aqui e fazer um pouco mais real essa aula aqui. Então até mais, te vejo na aula número 33. Se essa aula te ajudou, não deixe de clicar aqui no botão curtir que ajuda muito o canal. E te vemos na próxima aula. Até mais.